Ô, professora. Oi, Acho que o sistema etapa ele fez uma coisinha bem errada. pode O falar. sistema etapa fez uma coisa mal errada lá no eDrive. Não, no gabarito de resoluções. No gabarito de Onde? resoluções. Lá era para ter a resposta da apostila De quê? 4, só que não é a resposta da apostila da nossa apostila, é de outra. Tipo, a apostila do sétimo ano do ano passado. É verdade, é do ano É passado. mesmo? Não dá para fazer. A resposta não é igual. Ah, é? A de É só a de tudo. Não, português? de Tudo. Ou todas, de todas as todas. matérias? É tudo. Eu não sabia que vocês tinham acesso às respostas. São as De respostas do toda a quê? apostila. Dos exercícios É de tudo, sala? tudo, tudo, tudo. Tudo que tem lá. Ah, eu Aonde vou vocês avisar o pegam professor isso? Hélio, então, e aí ele entra em contato, tá bom? Vou escrever aqui, aí eu aviso o professor Hélio, tá? Tá. Deve ser um problema deles e logo eles devem consertar, né? Porque isso aí fica para todas as escolas que usam o Etapa. Então, escola com Apostila esse 1, 2 problema. e 3 tá tudo ok. Agora quanto que tá modificado? É, a 4 que mudou. Uhum. É só a 4. As outras tá tudo ok. Tá bom, eu aviso então. Porque aí todas as escolas vão ter esse mesmo problema, né? Então, eles vão com certeza arrumar em breve. Pro, qual que é a página? Página 168. Mas antes de começar na página 168, eu vou revisar um pouco o que a gente viu na aula passada, que foi aquele assunto novo chamado sujeito e predicado. Tá? Então, eu vou revisar um pouco. A Karen e o Leonardo perderam esse conteúdo. É bom que vocês prestem bastante atenção. Se vocês não entenderem, perguntem. E se mesmo assim estiver difícil, assistam a aula passada, tá? Tá lá no Drive. Assistam os videoaulas que eu coloquei, tá bom? Porque é um conteúdo bastante importante de entender, senão não consegue fazer o resto. Eu vou começar a compartilhar aqui com vocês o meu PowerPoint. Está aparecendo já? Sim. Então, eu vou Então, relembrar com vocês o que era o sujeito e o predicado. Sujeito e predicado faz parte do que a gente chama de análise sintática, que é quando a gente analisa a relação entre cada termo da oração que eu tenho na frase. Então, antes nós estávamos estudando o quê? Estávamos estudando análise morfológica. Análise morfológica é quando a gente classifica palavra por palavra na frase. A análise sintática já vai ser diferente, porque a gente vai classificar a relação, né, que cada termo tem com o outro dentro da frase. Essa primeira frase aqui que eu tenho, o discurso foi modificado. Se eu fosse fazer uma análise morfológica, eu iria classificar da seguinte forma: ou é artigo, discurso é substantivo, foi é verbo. Seria dessa forma, palavrinha por palavrinha. Como agora a gente está estudando análise sintática, a gente vai ver como que cada termo dessa oração que é uma frase com verbo, como que cada um desses termos vai se relacionando um com o outro, tá? E uma das primeiras coisas que a gente aprende na análise sintática é encontrar o sujeito da oração e o predicado da oração. O que é isso, né? O sujeito da oração é aquele ao qual o verbo se refere. E o predicado da oração é tudo aquilo que não é o sujeito. Então, por exemplo, se eu fosse pegar essa frase aqui, ó, o discurso foi modificado. Sempre que eu vou fazer uma análise sintática, eu começo achando o verbo da minha oração. Qual que é o verbo da minha oração? O discurso foi modificado. Qual que é o verbo? Modificado? Foi modificado. É uma locução verbal, né? Então é o foi e o modificado. Depois que eu encontro o verbo, aí sim eu consigo encontrar o sujeito da minha oração. Por quê? Porque o sujeito é aquele ao qual o verbo se refere. Então, toda vez que eu achar o meu verbo, eu vou perguntar para ele:
quem ou o quê? Quem foi modificado? O que foi modificado? Qual que é a minha resposta? O discurso. O discurso. Então, a minha resposta para a pergunta é o sujeito da minha oração, tá? E o predicado é tudo aquilo que sobrou. Então, eu tiro o meu sujeito, que é o discurso, e o que sobrou da frase é o predicado, que é foi modificado. Vamos fazer mais uma só para relembrar. Por exemplo, esse aqui de baixo, ó. A menina esperta estudou para a prova. Primeira coisa que eu faço, achar o verbo. Qual que é o verbo da frase? Estudou. Estudou. Depois que eu achei o verbo, eu pergunto para o verbo para poder achar meu sujeito. Quem estudou? A menina. Mas é qualquer menina? É a menina Não, esperta. a menina esperta. É a menina esperta, não é qualquer menina, né? Aí tá especificando quem que é no meu sujeito. Então, a menina esperta é o meu sujeito. Tudo isso aqui é o sujeito. A menina esperta. E o que sobrou, tirando o sujeito, é o meu predicado. Tira o sujeito, o que sobra? Estudou para a prova. Estudou para a prova é o predicado, tá bom? E aí a gente estava vendo que existem tipos de sujeito, né? Deixa eu começar a procurar aqui, ó. Os tipos de sujeito é o seguinte, nós temos o que chamamos de sujeito simples, sujeito composto, e sujeito oculto, que foram os que a gente estudou na aula passada. Hoje a gente vai estudar mais dois, tá? Então, vamos relembrar o que era o sujeito simples, o sujeito composto e o sujeito oculto. Antes de eu entender o que é o meu sujeito simples e composto, eu preciso primeiro entender o que é o núcleo do sujeito. O núcleo do sujeito é a palavra principal do sujeito, ou seja, é aquela palavra que eu não posso tirar do meu sujeito, senão ele vai ficar sem sentido. Então, é a palavra principal. Por exemplo, aqui a gente tinha encontrado, né? O discurso foi modificado. Foi modificado é o meu verbo. Quem que foi modificado? O discurso. O discurso é o meu sujeito. Qual das duas palavras do sujeito, o discurso, vocês acham que é a mais importante, a mais imprescindível de ter? O ou discurso? Discurso? Discurso, né? É a palavra imprescindível do meu sujeito. Então, quando eu encontro a palavra imprescindível do meu sujeito, aqui eu não posso retirar da frase, porque é a mais importante, eu encontrei o que se chama núcleo do sujeito. Então, por exemplo, voltando aqui na frase. A menina esperta. O meu sujeito é a menina esperta. Qual dessas três palavras, a menina ou esperta, é a mais importante aí? É a imprescindível, a que eu não posso tirar. Menina. Menina. Menina é a palavra mais importante, né? Então eu tenho o quê? Um núcleo do sujeito aí. E esse meu núcleo é menina, certo? Diferente daqui embaixo, ó. Luísa e Paulo caminharam pela rua. Qual que é o meu verbo nessa oração aqui? Caminharam. Caminharam. Quando eu encontro o verbo, eu consigo achar o sujeito, né? Quem caminharam? Paulo. Oh, Luiz e Paulo. Luiz e Paulo, muito bem. Então, meu sujeito é Luísa e Paulo. E o meu predicado é tudo que sobrou, que é caminharam pela rua. Nesse meu sujeito, Luísa e Paulo, qual que é a palavra imprescindível aí dele? Qual que é a palavra mais importante? Qual das duas, vocês acham? Os dois. Os dois, né? Tanto Luísa quanto Paulo. Então, nesse caso aí, eu tenho dois núcleos do sujeito, tá? Isso pode acontecer. Vamos para as classificações, agora que vocês já entenderam o que é o núcleo. Quando eu tiver sujeitos simples, eu vou ter apenas um núcleo. Por exemplo, o paciente foi atendido. Foi atendido é o meu verbo da oração, né? Quem foi atendido? O paciente. O paciente. Qual que é a palavra principal desse meu sujeito aí? O ou paciente? Paciente. Paciente. Aí, nesse caso, eu tenho um núcleo só. Se eu só tenho um núcleo, eu tenho aquilo que se chama de sujeito simples. Então, é básico, tá?
Se eu tenho apenas um núcleo, o sujeito é simples. Agora, se eu tenho mais de um núcleo, tenho 2, 3, 4, não importa a quantidade, mas é mais de um. Aí eu vou ter o que se chama de sujeito composto. Por exemplo, mousses e brownies são os meus doces preferidos. Qual que é o meu verbo nessa oração? Mousses e brownies são os meus doces preferidos. Qual que é o verbo? Mas... Esse é um verbo que vocês sempre esquecem que é verbo. Que é o verbo são. O verbo ir, tá bom? Então, eu sou, tu, ele é, nós somos, tá? Esse verbo vocês não podem esquecer, tá? Porque direto as pessoas esquecem que são é verbo. Então, quem que são os meus doces preferidos? Brownies e são? mousses. Mousses e brownies. Mousses e brownies é o meu sujeito. Quais são as palavras principais do sujeito aí? Hein? Quais são as palavras principais? Do sujeito. Mousses e Sujeito brownies? Isso, mousse e brownies, são as duas, né? Quando eu tenho mais de um núcleo, eu tenho o que se chama de sujeito composto. E o sujeito oculto, ele é um pouco diferente. Vamos lá no sujeito oculto. Que é o composto. O sujeito oculto é quando o sujeito não está ali na oração. Eu não escrevo ele na oração. Mas eu sei quem é o meu sujeito por conta da terminação do verbo. Como assim, né? Por exemplo, vou ao cinema na sessão das 10. Qual que é o verbo nessa oração? Vou? Vou. Quem que vai ao cinema? Calma aí, buguei. Tá escrito aqui na oração quem que vai no cinema? Não. Não tá, né? Mas por conta do verbo, eu sei quem que é. Eu consigo colocar assim, ó. Nós vou ao cinema na sessão das 10. Tá certo? Não, tinha que ser nós vamos ao cinema. Nós vamos, né? Qual que é a única palavrinha que encaixa aí com esse voo? Ela. Ela voa ao Nós. cinema na sessão das 10? Tá certo, ela? Não. Não. Qual que é a única palavra que encaixa? Nós. Nós não, ó. Nós vou ao cinema na sessão das 10, dá certo? Ah, Eu. Eu vou ao cinema na sessão das 10. Então, percebam que o sujeito oculto, ele não está na frase, mas por causa da terminação do verbo, eu sei quem ele é. Porque aí a única palavra que encaixa é o eu. Eu não consigo colocar ela, eu não consigo colocar nós, eu não consigo colocar vós. A única palavra que encaixa mesmo é o eu, tá? Então, o sujeito oculto não está na frase, mas por conta do verbo eu sei quem ele é. Por exemplo, estamos com fome. Qual que é o verbo aqui? estamos. Estamos. Quem que estamos? Dá certo? Eu estamos com fome? Nós estamos com fome. Nós estamos com fome, né? Então, o sujeito não tá aí, mas por conta da terminação do verbo, né, que é amos, esse mos aqui, a gente sabe que o sujeito é o nós, tá bom? Então, por enquanto, nós tínhamos aprendido esses 3 tipos de sujeito na aula passada, tá? Nessa aula, a gente vai estudar os 2 últimos tipos de sujeito, que é o chamado de sujeito indeterminado e o que a gente chama de oração sem sujeito, que é quando não tem nenhum sujeito ali na frase, tá? Vamos ver, então, o que é o sujeito indeterminado? O sujeito indeterminado, ele parece um pouco com o sujeito oculto, mas eles não são a mesma coisa, eles são diferentes. Vocês vão ver por quê. Ó, é aquele no qual não é possível identificar um referente explícito na oração ou no contexto do enunciado para flexão verbal. Pode ser construído por um verbo transitivo direto na terceira pessoa do plural. Tá muito difícil, né? Mas vou explicar de uma forma mais prática. O sujeito indeterminado,
é aquele que não aparece na frase, igual o sujeito oculto, que também não aparece. Só que diferente do sujeito oculto, a gente não consegue saber quem que ele é. Ele está indeterminado. A gente sabe que tem alguém realizando aquela ação, mas a gente não sabe exatamente quem é que está realizando essa ação. Por exemplo, ó, tem uma frase que eu acho bem fácil de entender, ó. Bateram na porta. Qual que é o meu verbo dessa oração? Bateram. Bateram. Quem que bateram? Eles. Eles, né? Mas quem que são eles? Na verdade, quando a gente usa o verbo dessa forma, ó, se eu chego para vocês e falo assim, ó, bateram na porta. Por exemplo, eu tô na casa de vocês. E aí eu sou uma visita, né? Eu não vou abrir a porta. Mas eu ouvi que bateram na porta e vocês não escutaram. Eu vou chegar e falar assim para vocês, ó, bateram na porta. Eu sei quem bateram na porta? Não. Quando eu falo assim? Não, eu não tenho como saber, né? Eu só vou saber na hora que eu abrir a porta e ver quem é que tá lá batendo. Então, percebam que o sujeito indeterminado é aquele que ele não aparece na frase e a gente realmente não sabe quem ele é. Não dá para saber, tá? Diferente do sujeito oculto. Porque o sujeito oculto, a gente sabe quando eu falo assim, ó, por exemplo, bati na porta. Quem que bateu na porta? Fui eu. Né? Eu bati na porta. Eu bati na porta. Fica claro quem que bateu, né? Agora, quando eu falo assim, bateram na porta, eu não sei quem que bateu. Não dá para saber. Eu só vou descobrir na hora que eu abrir a porta. Então, o sujeito indeterminado, ele vai usar o verbo na terceira pessoa do plural. Então, bateram, tocaram, ligaram. Sempre dessa forma. Por quê? Porque quando eu coloco o verbo dessa forma, eu deixo em aberto. Eu mostro que eu também não sei quem é que está batendo, quem é que está ligando, quem é que está falando. Fica em aberto, tá? Quando está dessa forma. Por exemplo, tem uma situação que eu ouvi que alguém falou algumas coisas do Jonas. Aí eu, né, como sou amiga do Jonas, vou lá e vou falar para ele, né? Vou alertar ele, mas eu não quero me comprometer. Então eu não vou falar exatamente quem que foi que falou dele. Então eu vou chegar e falar assim, ó, Jonas, falaram de você. Tá vendo aqui essa frase, a última? Falaram de você. O Jonas vai saber quem é que falou dele? Se eu falar dessa forma? Não. Não. Eu tô Ele não vai ocultando aí, eu tô indeterminando quem que foi o sujeito que falou, né? Eu falo já dessa maneira para não denunciar quem é que falou dele, para não fazer a fofoca direta já, né? Para já não denunciar a pessoa. Então, ó, aqui qual que é o verbo? Falaram de você. Falaram. Falaram. Quem que falou? Dá para saber? Não. Não dá para saber. Fica oculto, né? Fica indeterminado. Ele não está ali na frase, mas eu também não deixo claro quem ele é, propositalmente. Nesse caso aí tá propositalmente, não tá claro quem que é, né? Que falou mal do Jonas, porque eu não quero fazer a fofoca direta para ele. Tá? Vamos ver aqui, ó, essa outra frase. Anunciaram a morte do prefeito. Qual que é meu verbo? Anunciaram. Anunciaram? Anunciaram. Quem que anunciou? Não dá para saber. Sujeito. É, porque é Não dá pra sujeito indeterminado. Uhum. A gente sabe que alguém anunciou, mas quem exatamente não sabe, não se sabe. Por exemplo, aqui embaixo, ó. Esqueceram de trancar a porta. Qual que é meu verbo? Esqueceram. Quem que esqueceram? Não sabemos. Não dá para saber, né? Então, o sujeito indeterminado, ele já deixa isso claro. A gente não sabe quem que é. Alguém fez a ação, alguém esqueceu de trancar a porta. Agora, quem que foi? Não sei. Por isso que eu vou falar dessa forma, tá? Então, quando a gente quer indeterminar, ou quando a gente de fato não sabe quem que é o sujeito, a gente já faz isso naturalmente. A gente já pega o verbo e deixa na terceira pessoa do plural. A gente vai falar assim, ó, estão falando de você, falaram de você. Eu já indeterminei aí, já não deixei claro quem é.
estou afirmando que tem alguém realizando a ação de falar, mas exatamente quem, eu não deixo claro. Eu deixo indeterminado aí. Então, a gente já faz isso naturalmente, tá? Vocês conseguem perceber a diferença desse para o sujeito oculto? O sujeito oculto, eu não estou querendo indeterminar, tá? Eu só não coloquei na frase porque às vezes eu falo desse jeito. Às vezes eu não preciso colocar exatamente o meu nome para dar a entender que sou eu, né? Eu posso falar eu vou ao cinema, ou eu posso falar só vou ao cinema. A frase não perde o sentido nenhum. É o mesmo sentido. Então é só uma escolha minha de colocar o eu ou não. Ou eu posso falar nós estamos com fome ou estamos com fome. A frase não muda em nada, porque o meu verbo já indica quem é que está com fome. Diferente do sujeito indeterminado. O sujeito indeterminado, não, eu realmente não sei. Eu realmente não sei, ou eu não quero mostrar quem que é. Eu não quero deixar claro. Outro exemplo de sujeito indeterminado. Ligaram para você. Sabe quando você está na sua casa e aí alguém liga para os pais de vocês, mas não se identifica? Fala assim, eu posso falar com o seu pai? Aí você fala, meu pai não está aqui em casa hoje, está trabalhando. Né? Tá bom, então, obrigada. Aí a pessoa não se identificou, né? Aí o que você vai falar pro seu pai? Ô pai, ligaram para você. Mas você sabe quem foi que ligou? Não. Não. Assim então que eu você atendo, eu pergunto, prof. você já é esperta, né? Mas às vezes acontece da gente esquecer de perguntar e a pessoa ser muito rápida já desligar. E aí, você não sabe, né, quem que ligou. Aí você vai falar, pai, ligaram para você. Mas quem que ligou? Não sei, né? Não sei. Por isso que eu tô falando assim, ligaram para você. Senão eu falava especificamente, né? O Maria te ligou hoje. Mas como eu não sei, eu deixo o verbo dessa forma, tá? Terceira pessoa do plural. Ok? Claro? Nesse caso? Ok. Tem mais um caso que é de sujeito indeterminado, além sujeito indeterminado também acontece quando eu tiver um verbo e ele está na terceira pessoa do singular, e aí ele vem com essa partícula C e mais uma preposição. Opa! Quando aparece dessa forma, isso acaba sendo, fica mais fácil decorar, tá? Por exemplo, essa frase assim, ó, essa aqui de baixo. Precisa-se de vendedores. Qual que é o verbo aí da minha oração? Precisa-se? Isso, é o verbo precisa, né? Isso. Percebam que o verbo precisa, ele tá junto dessa partícula C, né? Precisa ser. Perceberam? Uhum. Necessita ser de, tá? Então, quando ele vem com essa partícula C, e depois dela vem uma preposição, como essa daqui, ó, esse de, tá vendo? Precisa ser de vendedores. O que eu tenho? Eu tenho também um sujeito indeterminado. Por quê? Vocês podiam falar assim, ó, precisa-se do quê? Vendedores. Vendedores é o sujeito. Mas não é, não. Por quê? Porque tem alguém aí que precisa de vendedores. Então, assim, uma loja precisa de vendedores e vai contratar. Mas está deixando Dono da claro loja. quem precisa? Mas a gente tem clareza quem exatamente que é esse dono da loja? Qual que é essa loja? Não sabe, né? Não. A gente só sabe que alguém precisa de vendedores. Agora, quem que precisa? Não sabemos. Não tem claro, né? A gente não tem essa informação aí nessa frase. A gente só sabe que alguém precisa. Mas quem, a gente não sabe. Então, é sujeito indeterminado também, tá? Então, quando o verbo aparece com essa partícula C mais uma preposição de, aí a gente já sabe também que é sujeito indeterminado, tá? Mas vejam que pela lógica a gente consegue descobrir. Olha aqui em cima. Não se fala da morte do prefeito no jornal local. Qual que é meu verbo? Fala? Fala. O verbo é falar, né? Mas perceba que ele tá junto com o C, né? Vou melhorar a frase para ficar mais claro para vocês, tá bom? Vou mudar ela para vocês enxergarem melhor. Ó, fala-se da morte do prefeito no jornal local. O verbo é fala, né? Perceberam que ele tá junto da partícula C aqui? Percebam o seguinte, ó, tá junto da partícula C. Depois tem uma preposição de aqui, ó. Fala-se dá, né? Então também vai ser sujeito indeterminado. Por quê? Quem é que fala da morte do prefeito? A gente sabe? Não.
Não, né? A gente sabe que estão falando por aí, não é? Mas exatamente quem? Não se sabe, tá? Tem um caso em específico aqui para não confundir. Por isso que eu estou insistindo que precisa ter a partícula C no verbo e precisa também ter a preposição de. Por quê? Porque existem situações quando não tem essa partícula de aqui, essa preposição, que não vai ser sujeito indeterminado. Como, por exemplo, ó, nas orações como vende-se carros, o sujeito é carros. Por quê? Se a gente reescrever a frase, no caso, ó, a gente percebe que o sujeito é carros. Ó, carros são vendidos. Qual que é o verbo aí dessa oração? Vende-se carros. Qual que é o verbo? Vende-se carros. Vende-se. Isso, é o vende-se, né? Aqui eu tenho o verbo vender junto aí com a partícula C, mas eu não tenho a preposição de. Então, perceba o seguinte. Vendem-se o quê? Carros. Carros. Então, perceba que aqui no caso, o meu sujeito é carros, tá? Se eu reescrever a frase, olha como fica. Carros são vendidos. Tá bom? Então, quando eu não tenho a partícula de, não vai ser sujeito indeterminado. Provavelmente vai ser sujeito simples. Tá bom? Uhum. Então, precisa dar uma decoradinha nisso aí, mas se vocês fizerem as perguntas, vocês vão conseguir perceber, né? Quem que precisa de vendedores? Não dá para saber, né? Então, sujeito indeterminado. Tá? Ok, sujeito indeterminado, tá claro? Sim. Sim. Agora vamos para o caso em que não tem sujeito na oração. Pode ser chamado de sujeito inexistente ou oração sem sujeito. Quando que eu vou ter sujeito inexistente ou oração sem sujeito? Olha lá. O sujeito inexistente ocorre no que chamamos de oração sem sujeito e é acompanhado por um verbo impessoal. Então, a gente vai descobrir agora o que são esses verbos, o que é esse verbo impessoal. Verbo impessoal é aquele que não é acompanhado por sujeito, que não tem ninguém realizando a ação. A ação se dá por si mesma. É possível acontecer isso? A ação se dar por si mesma? Sim. Vamos ver quais são os casos. Os verbos impessoais não são acompanhados por sujeito e podem indicar fenômenos da natureza. Então, chover, nevar, fazer frio, fazer calor, etc. Tempo decorrido, ser, fazer, etc. Existência ou acontecimento de algo, que geralmente vem marcado com o verbo haver. Então, vamos ver no primeiro caso que a gente tem oração sem sujeito. A. Os que indicam fenômeno da natureza. Então, toda vez que eu tiver um verbo que está indicando um fenômeno da natureza, então eu vou ter um sujeito inexistente ou o que se chama de oração sem sujeito. Por quê? Porque numa frase como essa, por exemplo, ó, choveu esta noite, como há muito não acontecia. Qual que é o meu verbo? Choveu? Não. Choveu é o verbo. É? Sim. Choveu é o verbo da ação. Uhum. Ah, tá. Agora, a pergunta essencial. O que choveu? Quem choveu? Quem que fez chover? Alguém faz Ninguém chover? sabe. Tem alguém que determina, ó, vai chover, aí chove? Ou é só a própria Claro que natureza não. que faz chover? É a própria natureza. Ela vai lá, o sol esquenta a água, as partículas sobem nas nuvens, quando tá pesado, vai lá e chove. Né? Então, assim, não tem ninguém realizando essa ação de fazer chover. É a própria natureza que chove, por si mesma. Quando não tem ninguém realizando a ação, a gente coloca como sujeito inexistente. E isso acontece com esses verbos que indicam fenômenos da natureza. Então, por exemplo, ó, esquentou um pouco agora. Qual que é o verbo? Esquentou um pouco agora. Esquentou? Esquentou. Alguém faz esquentar? É alguém que realiza a ação de esquentar ou é uma ação que acontece naturalmente?
Naturalmente. É o que acontece naturalmente. É a natureza que faz esquentar, é o sol que faz esquentar. Então não tem ninguém realizando essa ação. Outro verbo que indica fenômeno na natureza, oração sem sujeito. Agora, esse aqui, ó, escureceu. Aqui a gente só tem um verbo, né? Só tem uma palavra que é o verbo, escureceu. Quem que faz escurecer? Ninguém, né? É uma ação que acontece naturalmente. Quer ver outro exemplo? Nevou. Nevou no sul do Brasil. Qual que é o verbo? Levou? Nevou. Quem que fez nevar? Natureza? Não sabemos. Ninguém fez Natureza. nevar, né? É coisa da natureza. Naturalmente. Quando é um fenômeno da natureza, tem alguém com o microfone ligado? Pode desligar, por favor? Está muito alto o barulho. Quando é fenômeno da natureza, então, não tem sujeito, tá? Porque é ninguém que pratica essas ações. Elas acontecem simplesmente, tá bom? Então, esse é o primeiro caso de sujeito inexistente. Existem mais casos. Vamos ver agora. Também vai ser sujeito inexistente os verbos que indicam tempo decorrido ou fenômenos meteorológicos, como ser, estar, fazer e haver. Então, quando são verbos que indicam um tempo que passou, um tempo decorrido, ou algo que está acontecendo, né, referente a fenômeno meteorológico, sujeito inexistente. Vamos ver os exemplos. Por exemplo, são 2 horas. Qual que é o verbo dessa minha oração? São? São. Tem alguém que realiza a ação de fazer ser 2 horas? Não. É possível, né, Relógio? fazer isso? Relógio, Não, né? professor. Não. Não tem ninguém que realize essa ação, né? Por exemplo, outro exemplo. Deixa eu pensar. Meio-dia. É meio-dia, tá certo. É meio-dia. Opa. Qual que é o verbo? É. É É. e meio? Não, meio não. É só o é, que é o verbo ser, né? Eu sou, tu és, ele é. Quem que faz ser meio-dia? Tem alguém que realiza a ação O de ser tempo. meio-dia? O tempo, né? Mas o tempo, ele é um sujeito? Ele não é, né, no caso. Não. Ele só vai acontecendo naturalmente. Então, quando eu coloco assim, é meio-dia, não tem ninguém que está fazendo ser meio-dia, né? Só é o que acontece naturalmente pelo tempo, tá? Então, aqui eu também não tenho sujeito, não tem ninguém realizando essa ação. Outro exemplo. Quando eu vou indicar também tempo decorrido, né? Está cedo. Qual que é meu verbo aí? Tá. Quem que faz estar cedo? Ninguém. Ninguém. Deus. É uma coisa que só acontece. Deus, né? Então, é uma coisa que só acontece, né? Não tem ninguém realizando essa ação. Então, também não vai ter sujeito, tá? Outro exemplo aqui, ó. Faz frio durante a noite e quando amanhece no mês de maio. Quais são os verbos? Aí eu tenho 2. Faz. E Faz? no. E no. Não. Faz e é? Nos, não. Não. O verbo é o que realiza a ação, né? Dá para eu conjugar a palavra e? Eu, e, Durante? tu, e. Não, durante também não. Tenta conjugar a palavra durante. Quando? Eu, Amanhece? Eu amanhece. quando. Não. Não é, Amanhã. então não pode ser verbo. Então amanhã. Quase amanhece. O que que faz? Tem alguém que faz ficar frio? Tem alguém que realiza a ação de ficar frio? Não. 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 Então não tem sujeito também. Está indicando o fenômeno meteorológico, né? O tempo de calor, frio, né? Não tem ninguém que realiza isso. É uma coisa que acontece naturalmente. E aqui, ó. E quando amanhece no mês de maio, tem alguém que realiza a ação de amanhecer? Não. Não. Então também é uma coisa que só acontece. Aí também não tem sujeito, tá?
Aqui também está indicando o tempo, né? Tempo decorrido. Tempo decorrido é o tempo que passou, tá? O tempo que está passando. Há muito tempo não fazia tanto frio assim. Agora eu quero ver. Qual que é o verbo dessa oração? É o a. Ai, fazia? Isso, muito bem. Muito bem. O a é o verbo haver, tá bom? E o fazia é o verbo fazer, óbvio, né? Então, ó, quem que faz? Ó, há muito tempo. Tem alguém que realiza essa ação de fazer muito tempo? De ter muito tempo passado? O tempo ter passado bastante tempo? Não, Não. não tem ninguém realizando essa ação. É só o tempo que passou. Que há muito tempo não fazia tanto frio assim. Esse fazia, alguém que fez fazer frio? Não, só o tempo mesmo que ficou frio, né? Então também sujeito inexistente, tá? Agora o último caso de sujeito inexistente. Tem mais um. Então, quando eu tenho o verbo haver e o verbo haver está no sentido de existir ou acontecer. Eu vou mutar aqui, tá? Pronto. Ó, quando o verbo haver aparecer no sentido de existir ou acontecer, ele também vai ser um sujeito inexistente. Como assim, ó? Havia muita gente no concurso de ontem. Troca esse verbo havia por existia. Dá certo? Existia Não muita aconteceu. gente. Existia muita gente no concurso de ontem. O concurso ontem, né? Dá certo, não dá o sentido da frase? Esse haver, ele está no sentido de existir aí. Então, havia muita gente no concurso de ontem, quer dizer que existia, né, muita gente no concurso de ontem. Oi? Se eu sair da ligação, é porque minha bateria acabou. Ela tá acabando. Tá bom. Coloca para carregar, então. Vou Antes de você colocar. cair. Tá. Então, quando o verbo haver vier no sentido de existir ou acontecer, ele também é sujeito inexistente. Por quê? Aqui é o meu verbo, né? Havia. Tem alguém que fez haver muita gente? Tem alguém que praticou essa ação de fazer existir muitas pessoas ali no concurso? Não, né? Só foi uma coisa que aconteceu. Mas ninguém realizou essa ação, tá? Só coincidiu de ter muita gente no concurso ontem. Mas não tem ninguém que realizou essa ação. Olha esse outro aqui, ó. Houve poucas inscrições, por isso foram prorrogadas. Aqui o houve. O houve também está no sentido de existir, né? Então, existiram poucas inscrições, tá? Mas tem alguém que fez essa ação? Não, né? Ela só acabou acontecendo, tá bom? Então, aí também sujeito inexistente. Então, toda vez que o verbo haver estiver no sentido de existir ou acontecer, é sujeito inexistente, tá? Houve um caso assim na minha cidade, tudo acabou bem. Esse houve aqui, ele tá no sentido de aconteceu, né? Aconteceu um caso assim na minha cidade, tudo acabou bem. Foi alguém que fez a ação de acontecer? Não, né? Só aconteceu, tá? Então também é oração sem sujeito. Então vamos revisar. Vai ser oração sem sujeito quando for fenômeno, um verbo que indica fenômeno da natureza, como amanhecer, chover, escurecer, esquentar, gear, nevar, relampejar, ventar. Todos esses não têm sujeito. Por quê? Porque não tem ninguém que faz amanhecer, que faz chover, que faz escurecer. São coisas que acontecem naturalmente, não tem ninguém realizando a ação. Também vai ser sujeito inexistente quando nós tivermos verbos que indicam tempo decorrido. Ou fenômenos meteorológicos, né? Então, como por exemplo, são 2 horas. Tem alguém que faz a ação de ser 2 horas? Não, só acontece, né? Ou quando por exemplo, faz frio durante a noite. Tem alguém que realiza a ação de fazer frio? Não, só acontece também. E no último caso, quando eu tiver o verbo haver no sentido de existir ou acontecer, também vai ser sujeito inexistente. Ok? Dúvidas? Cadê vocês? Eu. Dúvidas? Não. Não? Então agora vamos fazer os exercícios aqui juntos, para ver se vocês conseguem classificar. Agora valendo 5 tipos de sujeito, tá? Simples, composto, oculto,
indeterminado e inexistente. Vamos ver se vocês conseguem fazer. Lembrando que para fazer, a gente tem que fazer passo por passo, senão a gente se perde. A festa continuou madrugada afora. Qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer para Procurar encontrar o verbo. sujeito? Procurar o verbo. Qual é o verbo? Isso. Continuou. Qual é o verbo da frase? Continuou. Depois que eu encontrei o verbo, para achar o sujeito, eu pergunto para o verbo. Quem continuou? O que que continuou? A festa. Ninguém. A festa. A festa. A festa é o meu sujeito, então, né? E o meu predicado é o quê? Continuou uma. O resto, madrugada fora. Isso, continuou madrugada fora. Tudo que não é sujeito é predicado. Tá? Bom, o sujeito está aqui, né? Ele está claro aqui pra gente, a festa. Se ele está claro para nós, nós temos duas opções. Ou ele vai ser sujeito simples, ou ele vai ser sujeito composto. Como que eu vou descobrir se ele é simples ou composto agora? Ah, pela quantidade de verbo. Não, pela quantidade do núcleo. Não, pera. Oh, meu Deus. Isso, é a é pela quantidade quantidade- do núcleo. Confunde mesmo no início, mas depois a gente vai pegando o jeito. Núcleo era o quê? A palavra principal do meu sujeito. Quantas palavras principais esse sujeito tem aqui, ó? A e festa. Uma. Que é Uma, festa. né? Que é qual? Festa, que é a palavra mais imprescindível. Aquela que eu não posso retirar do sujeito, né? Se eu só tenho uma palavra principal, tem um núcleo. Então, meu sujeito é o quê? Ah, festa. Eu tenho só um núcleo, meu sujeito é? Sujeito simples. Isso, sujeito simples. Então, percebam o seguinte, quando o sujeito está na frase, eu tenho duas opções. Ou ele é simples ou ele é composto. Como que eu vou descobrir? Contando a quantidade de núcleos que eu tenho. Se eu tenho um só, simples. Se eu tenho mais de um, composto. Tá? O problema é quando ele não aparece na frase, né? Porque aí eu tenho as opções. Ele pode ser oculto, ele pode ser indeterminado, ou ele pode ser oração sem sujeito. Vamos lá. Essa eu quero ver, hein? Encerrou satisfeito a reunião o diretor da empresa. Qual que é o meu verbo da frase? Encerrou. 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 Agora que eu achei o verbo, eu vou perguntar para o verbo, né? Para achar o sujeito. Quem encerrou? Ele? Diretor da imprensa. Isso. Quem diretor encerrou a da reunião foi o diretor da empresa. Lembra que eu falei que nem sempre vai estar na ordem o sujeito? Nem sempre vai aparecer sujeito, verbo e predicado. Pode ser, às vezes, que o sujeito esteja lá no fim da frase, no meio da frase, tá? Mas se a gente reorganizar, fica mais claro, ó. O diretor da empresa encerrou satisfeito a reunião. Não ficou claro agora que o sujeito é o diretor da empresa? Sim. Então, o meu sujeito é aqui o diretor da empresa. Vamos achar quais são as palavras principais aí? Qual que é o núcleo desse meu sujeito? Diretor? Isso, diretor. Essa é a palavra mais importante de todas, né? As outras acabam sendo acessórios, identificando quem que é esse diretor, né? Mas a mais importante é diretor, certo? Percebam o seguinte, se eu tenho o sujeito aqui explícito na frase, escrito na frase, eu tenho duas opções, ou ele é simples ou ele é composto. Nesse caso, ele vai ser sujeito o quê, se só tem um núcleo? Simples? Isso, sujeito simples. Próximo. Bateram no meu carro. Qual que é o verbo da Bateram. frase? Bateram. 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 Para achar o meu sujeito, eu vou ter que perguntar. Quem bateram? Não sei. Não tá definido Não isso. sei, né? Sujeito indeterminado. Isso. Não sabemos. Sujeito indeterminado. Não tem sujeito. Não tem como saber, né? Você chega lá e seu carro tá batido. E agora, né? Dá para você acusar sem provas? Não dá, né? Então é bateram no meu carro. Não. Então por isso que é sujeito indeterminado, tá? Próximo. Faz muitos anos que ele partiu. Faz. Aí nós temos dois casos, né? Porque a gente vai ter dois Muito. verbos. Não. Então nós Faz temos e o verbo partiu. faz
E o verbo Isso, faz partiu. parte. Então, aqui vai ter dois tipos de sujeito, né? Tem dois verbos, temos duas orações aí, então. Então, primeiro verbo, faz, né? Quem que faz? Ah, faz Quem que muitos faz anos. muito? Indeterminado, professora. Não tem. Determinado Quem de faz novo. essa ação? Cuidado, não é indeterminado. Existe alguém Oculto. que realiza a ação de fazer o tempo passar? Ah, Não. é, Não tem nossa, ninguém que faz esqueci a o ação. nome. Sujeito Eu esqueci o nome. inexistente. Isso. Ou mesmo. Agora no outro, né? Na outra nós temos, né? Faz muitos anos que ele partiu. O outro verbo é partiu. Quem que partiu? Ele. Deus. Não sabemos. Sabe sim, ó. Quem que partiu? Ele. Viram? Ele partiu. Então o meu sujeito aqui é ele. Qual que é a palavra principal aí desse sujeito? É ele. Ele só tem uma palavra, né? Então tem quantos núcleos? Um. Vai ser então sujeito. Sujeito simples. Sujeito simples. Próximo. Estudo e dedicação são essenciais para a aprovação. Qual que é o meu verbo aqui da frase? Tudo são. São. Não esqueçam, tá? Tudo e são. Sempre esquecem. Não, o verbo aí é são. São. Vocês sempre esquecem que o verbo são é verbo. Não pode esquecer isso, tá? Quem que são essenciais? Estudo de dedicação. Muito bem. Meu Estudo. sujeito aqui Tudo de dedicação. é estudo e dedicação. Porque são eles que são essenciais, né? Isso que é essencial. Qual que é o núcleo desse sujeito? Se o sujeito está na frase, né, eu tenho duas opções, ou é simples ou é composto. Qual que é o núcleo do sujeito aqui? Dedicação ao estudo. Muito bem. É o estudo, a palavra estudo e a palavra dedicação. A palavra É sujeito núcleo. composto, né? Isso, sujeito composto. Percebam que a palavra e não é núcleo, tá? Ela não é essencial. O que é essencial é a palavra estudo e a palavra dedicação, tá? Então, aqui eu tenho dois núcleos. Então, eu tenho o sujeito composto. Mais uns aqui, ó. Precisa-se atendentes. Qual que é meu verbo? Precisa-se. Precisa-se. Quem que precisa? Não sabemos. Sujeito e Não sabemos. ou. Não sabemos, ué. Não sabemos. Como que a gente chama quando a gente não sabe quem que é o sujeito? Sujeito. Inexistente. Inexistente é quando não tem sujeito, mas aqui tem sujeito, né? Não tem alguém Indeterminado. Isso. Indeterminado. Tem essa diferença, tá? O indeterminado tem alguém ali realizando a ação. Então, tem alguém que está precisando de atendentes. Só que eu não sei quem é. Só que a gente não sabe. Então, é indeterminado. Agora, sujeito inexistente, realmente não tem ninguém realizando, tá bom? Lembrem-se daquilo que eu falei, né? Sujeito indeterminado quando tem o verbo com a partícula C mais uma preposição de, tá? Então, precisa ser de. Por isso que é sujeito indeterminado. Foram chamar o vizinho em cima da hora da festa. Qual que é o verbo? Chamar. Isso, foram chamar, tá? Locução verbal. Ah, locução. Quem que foram chamar o vizinho? Quem que foi chamar? Ninguém, não sabemos. Não sabemos. Então é o quê? Sujeito indeterminado. Sujeito indeterminado. Muito bem. Próximo. Há muitas crianças desaparecidas no Brasil. Ah, Ah, é o verbo, né? Isso.
que faz a ação de haver muitas crianças desaparecidas no Brasil? Não Não sabemos. sabemos. Não sabemos ou não tem ninguém que faz, de fato? É sujeito inexistente. Sujeito inexistente, porque não tem ninguém que realiza essa ação, né? Só acontece, infelizmente. E última aqui, ó. Meus colegas são muito prestativos. São. São. Quem que são? Os colegas. Meus colegas. Meus colegas. Eu acho que entrou alguém. Ah, é a Gabi. Pronto. Tá, então, meus colegas, né? O meu sujeito aqui é meus colegas. Meus colegas. Qual o trio do sujeito? Qual que é a palavra principal aí? Colegas. Colegas? Colegas. Tem uma pessoa, então, sujeito o quê? Sujeito composto. Não, um núcleo só. Ah, sujeito simples. Sujeito sim. Eu acho que vocês entenderam, né? Vou encerrar aqui o compartilhamento. Isso eu quero que depois vocês tenham no caderno, tá? Porque para estudar vai ficar melhor para vocês, tá bom? Na apostila, tá muito difícil. Eu acho que eles já começaram com exercícios assim que não dá pra gente pegar de cara. Por isso que eu coloquei um monte ali de exercícios para nós, tá? Então, assim, na apostila, o que nós vamos fazer? Na página 168, a gente vai pular o exercício 1. Por quê? Porque ele está pedindo uma coisa que eu não vou explicar para vocês agora. Eu vou explicar só na próxima aula. Senão é muito conteúdo para vocês tudo de uma vez, tá? E vai atropelar. A gente está aprendendo sujeito. Não tem sentido a gente aprender agora outras coisas aí no meio. Então, eu não vou ensinar isso aqui agora para vocês. Vou ensinar na aula que vem. A gente vai fazer o exercício 2, tá bom? E o exercício 3. Agora? Agora. E o 4 também. Tá? 2 e 3. O 2. Não dá pra você encerrar a aula e deixar pra casa? Não dá, porque Não, faz agora. Porque aí depois a gente vai usar mais tempo da outra aula para ter que corrigir. Então é melhor a senhor gente amado, fazer por quê? Precisa, porque senão a gente vai ficar com pouco tempo de aula também. Professora, não é para fazer exercício 1, né? Não. Porque o Então, mas exercício 2 fala que você tem que fazer a partir do verbo circular do exercício anterior. Mas não tem problema, o verbo vocês conseguem achar, né? É porque, assim, o exercício 1, ele quer que vocês classifiquem o tipo de verbo que nós temos aí. Isso vocês ainda não aprenderam, e eu vou explicar só na aula que vem. Mas vocês conseguem achar o verbo, não conseguem? O verbo vocês conseguem achar. Agora, classificar que tipo de verbo, se é verbo intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto, é uma coisa que vocês ainda não aprenderam. E eu vou explicar na aula que vem, provavelmente, tá? Então, é uma coisa que não dá para vocês fazerem agora. Depois, quando a gente souber esse conteúdo, aí a gente volta para o exercício 1 e aí vocês fazem do jeito que está sendo pedido. O 2, o que é para a gente fazer? Para a gente achar o sujeito, tá? E classificar. Então, dá para a gente fazer esse, tá bom? Então, a gente volta nas frases e consegue classificar. Aí vocês vão colocar como? Assim, o exercício, tá ali o 2, né, tem um espação. Aí vocês vão colocar assim, ó. Aí vocês colocam qual que é o tipo de... Colocam qual é o sujeito e qual que é o tipo. Se é oração sem sujeito, se é sujeito simples, se é sujeito indeterminado, etc. Tá bom? Eu coloquei nós e sujeito oculto. Mas nem tem nós. Ó. Onde você achou? Me explica. Calma aí. Ué, nem tem nós aí, ó. Nem tem, mano. Me explica. Onde é que tem nós? Tá, calma, fiz errado. Tá, daí. Então vamos fazer um por vez, tá bom? Então, vamos lá na página 168, 169. Do exercício 1, nós temos a frase que é o seguinte. Daí nasceu o comércio. O que nós vamos fazer? Achem o verbo. Qual que é o verbo? Nasceu. Nasceu. O verbo é nasceu, né? Agora, para o exercício 2, a gente vai perguntar para o verbo, para achar qual que é o meu sujeito. Tem alguém que fez nascer?
Não. Não, né? O comércio, ele nasce por várias situações, assim, né? Por várias situações que aconteceram aí ao longo da nossa sociedade. Então, não tem exatamente alguém que fez o comércio nascer, ele só nasceu, tá? Então, quando não tem ninguém realizando a ação, como que eu coloco em Sujeito inexistente? sujeito inexistente? Então, o que vocês vão fazer? No 2, vocês vão colocar assim, ó, A, sujeito inexistente. Ou oração sem sujeito, que é a mesma coisa, tá? Calma aí, deixa eu ver o dois. Tem alguém perdido que não tá entendendo o que é para fazer? Eu tô não colocando lá, não dá. Não é pra Então, colocar nada, meu Deus do céu. É só pra circular, Ricardo. isso. O que você vai fazer? Na 1, você vai só circular. Só pra Na circular o 2, aí verbo. você vai colocar. Porque o que está pedindo na 2? Na 2 está pedindo para olhar o exercício anterior, que no caso é o exercício 1, e aí, a partir do exercício anterior, a gente vê e classifica quais que são os sujeitos das frases, tá? Então, o que a gente vai fazer? Na 1, a gente só vai circular o verbo. Na 2, aí a gente vai colocar assim, ó, A, que é a frase A. E aí a gente classifica o sujeito. No caso, aí foi oração sem sujeito, tá bom? Por isso que a gente está fazendo desse jeito. Ok? Ficou claro? Então, vamos lá para o exercício 1. B. O ser humano concebeu as moedas primitivas. Concebeu. Concebeu é o meu verbo. Então, no exercício 1, eu vou circular o verbo concebeu. Agora, o exercício 2. Vamos achar o sujeito. Professora, como é que Dessa fica o frase. mesmo? Oração sem sujeito. A letra A. A letra Oração A sem é sujeito? oração sem sujeito, isso. Agora, B. Quem concebeu? O ser humano. Peraí. O ser humano. Então, lá na 2, vocês vão colocar assim, ó. B. Sujeito. O ser humano. Que tipo de sujeito é esse? Qual que é o núcleo aí do... Simples. Isso. Sujeito simples, né? Porque aí eu só tenho uma palavra que vai ser o meu núcleo, que é ser humano. Que são duas palavras, né? Mas ela tem um sentido só, é uma palavra composta, tá? Então é um núcleo só. Então aí na 2 vocês colocam assim, ó. B, o ser humano, tracinho, sujeito simples. Querem que eu coloque aqui no chat para facilitar a vida de vocês? Sim, professora, põe tudo. Então eu vou colocando no chat, tá? Então, ó, o 2 assim ficou. 2, A. Oração Oração sem sujeito. B, Sujeito simples. o ser humano, sujeito simples. Tá? Agora C, vamos lá na 1 para circular o verbo. O PIB da economia seria drasticamente reduzido. Qual que é o verbo? Seria. Seria, muito bem. Agora vamos para o exercício 2. Coloca lá, C. Quem que seria? O PIB da economia. Muito bem. Então, o PIB da economia é o meu sujeito. Qual que é a palavra principal aí desse PIB sujeito? economia? Não, é só a palavra É. PIB, tá? Porque da economia é uma especificação desse PIB. Então, a palavra mais importante aí é PIB, tá bom? Pra colocar no chat? Sujeito simples de novo? Sujeito simples de novo. Agora vamos lá na 1 de novo achar o verbo. Exercício D. Não há tempo. Qual que é o verbo? A. É Ah, o verbo há, né? Do verbo haver. Quem que fez haver tempo? Ou não haver tempo? Deus. Deus, né? Não Porque eu sabemos. faz essa ação. Não existe, né? Ninguém que faz essa ação do tempo passar. O tempo passa porque é a vida, né? Mas o tempo Sujeito também faz o tempo inexistente? passar. Muito bem. Sujeito inexistente ou o que a gente chama de oração sem sujeito, tá? Tá. Tanto faz. E. Vamos lá circular o verbo no exercício 1. Precisa-se de dinheiro para o comércio.
Precisa-se. Precisa-se. Muito bem, é o precisa-se. Quem que precisa do dinheiro? O comércio. Não sabemos. Não sabemos, né? A gente sabe que é para o comércio que se precisa do dinheiro, mas quem que está precisando, a gente não sabe. Quando a gente não sabe, como que eu chamo? Oração sem sujeito. Não, oração sem sujeito é quando não tem sujeito. Mas quando a gente não sabe, é um outro nome. Aí, Sujeito indeterminado. isso. Muito bem, sujeito indeterminado. Lembra que eu falei que o sujeito indeterminado é quando eu tenho um verbo com a partícula ser, no caso precisa ser, e uma preposição de. Precisa ser de. Viu? Então, sempre quando aparecer assim, é sujeito indeterminado. F. Mercadorias se tornaram um meio de pagamento comum. Tornaram. Qual é o verbo? Tornaram. Se tornaram. Isso, é o verbo tornaram, né? Quem que se tornaram? As mercadorias. Muito bem. Sujeito é mercadorias. Então, Qual sujeito que é? simples. Sujeito composto? Não, só pode ser sujeito simples, né? Só tem uma palavra, que é mercadorias. Tá. Então, só vai ter um núcleo, só vai ter uma palavra principal. Então, vai ser sujeito simples. G. Povos ancestrais faziam seu comércio na forma de escambo. Trocavam, por exemplo, remédio por sal. Aí nós temos duas frases, né? Faziam e e trocavam. Os verbos são faziam e trocavam. Então, é isso que vocês vão circular. Aí, vamos ver, né? Se eu tenho dois verbos, então eu tenho dois sujeitos. Vamos ver no primeiro verbo. Os povos ancestrais faziam seu comércio na forma de escambo. Quem que faziam? Os povos ancestrais. Povos ancestrais. Isso, muito bem. Os povos ancestrais. Eu tenho aí o sujeito explícito, né? Eu tenho duas opções. Ou ele é simples ou ele é composto. Qual que é a palavra principal aí de os povos ancestrais? Povos? Povos. Povos, né? Porque todas Sujeito as outras composto. palavras, elas têm a ver, elas estão relacionadas com povos, né? Elas estão especificando quais são esses povos. Então, eu só tenho um núcleo aí. Se eu só tenho um núcleo, ele é o quê? Simples. Agora, o próximo pode ser que vocês tenham um pouco de dúvida, né? Mas pensem na frase isolada, tá? Trocavam, por exemplo, remédio por sal. Quem que trocavam? Não sabemos. Ah, os povos? Os povos ancestrais. A gente sabe quem que é, mas tá na frase? Não. Tá, Não. né? Mas a gente sabe quem que é, não sabe? Uhum. Se não tá na frase, mas a gente sabe quem que é, É vai ser o oculto? quê? Isso, sujeito oculto. Muito bem. Então não é sujeito simples. Não. Vai ser sujeito simples no de cima, tá? Mas aí a gente tem dois verbos. Então, eu vou colocar aqui, ó. Vou mandar para vocês. Eu tenho o verbo faziam, que aí o sujeito vai ser os povos ancestrais, e o verbo trocavam, que aí vai ser sujeito oculto, porque ele não tá na frase, né? Ele tá em outra frase. Ficou claro isso? Tem que Sim. colocar os dois. Tá. Calma aí que eu vou arrumar. E agora o H. Pedras, pulseiras, rolos de fumo e até gado eram unidades de troca do passado. Eram é o verbo. Eram é o verbo, muito bem. Quem que eram? Pedras, pulseiras, rolos de fumo e gado. Muito bem. Aí a gente tem um sujeito bem grandão, né? Qual que é o núcleo do sujeito? Pedras, pulseiras, rolos de fumo e gado. Isso. Quantos núcleos eu tenho aí? 1, 2, 3, 4. Sujeito composto. Sujeito composto. Tô escrevendo aqui, tá? Me perdi um pouquinho. Peraí. Pedras, pulseiras, rolos de fumo e até gado. Então, os meus núcleos são pedra, pulseira, rolo e gado. Temos 4 núcleos. Então, fica sujeito composto. Ok? Agora vamos fazer o 3.
O 3 é fácil. Vocês vão fazer naturalmente, vocês vão ver que vocês conseguem. Sabendo que o objeto direto, isso é uma outra coisa que a gente vai aprender também, tá? Então, ignorem, mas vocês conseguem fazer sem saber isso ainda, que é o que a gente vai aprender na próxima aula. Sabendo que o É objeto direto simboleza. pode Nossa, ser 3 é. é facinho. Pelos pronomes oblíquos. O ou os, ou a ou as, e o objeto indireto pelo pronome lhes. Complete as frases a seguir. Então, vocês vão preencher ou com o ou a, ou com lhe, tá? Então, vai ficar assim, a professora observou... Como que Os. Isso, observou-os em classe, ou observou-as em classe, tanto faz, tá? Observou-o em classe, ou observou-a em classe. Então, eu tenho várias opções, né? Posso colocar a, o, as ou os. Tanto faz, todos vão caber, tá? B. Estas flores são belas. Vou colher. Colhê-las. Isso, colhê-las. Muito bem. Perceba que aí você não usou nem o, nem a, nem lhe. Você adaptou, né? Da forma como você se Você tá adaptar. na 3, né, professora? Isso. Aí é colhê-las. Isso aí a gente já faz naturalmente, tá bom? Próximo, pode repetir, por favor? É Eu tô qual? colocando aqui do lado no chat. É a Que isso, Ian? irmão dele. Ah, é o irmão dele. Achei que era ele. Eu pensei que era ele também. Tava com a voz parecida, né? Ele quer participar. Ele quer participar também. Então vamos lá, C. Abraçar. Aí é uma ordem. Pois ele foi bem... Abraçá-los. Abraçá-los? Abraçou. Professora, não dá pra te ouvir. Você não. Não dá pra te ouvir, professora. Desativa e ativa o seu microfone. Toma. Oxi, a professora saiu. É que acho que ela vai voltar. Aí, E pra eu ver já tô na arena 12. Oxi. Ai, Tá gravando, tá? Só pra sua informação. do se Brisadeira vai pro site da Pelar. escola. Eu acho que acabou a aula. Gabriele, tá viva? Tô. Que bom, né? É. Já são 11. Acabou a aula. Acabou, faz tempo. Eu também acho. Eu não Bye, consigo bye, mais então. Eu não consigo mais jogar Onde? Clash Royale, mano. Meu irmão fica pegando meu telefone toda hora pra jogar. Eu tô na arena 12. Ela, motor, falou. Tchau. Cadê a professora, Mas eu vou gente? esperar 3 minutos. Vou esperar Não deu, 3 minutos. não deu o horário ainda. A aula dela termina 11h30. É 11h18. E ainda tá gravando ainda. Eu vou ficar aqui até 11h20. Eu vou esperar. Eu também. Ave Maria. Ué, mas quem vai aceitar ela pra ela entrar de novo? Também Ela queria mesma. saber. Quem configura é ela mesma. Vai ficar Ela difícil. que criou a reunião, ela pode entrar se a hora que quiser. É. Ah, sei lá. Eu quero sair logo. Ave. 2 anos depois.
3.000 anos depois. 4 anos depois. Eu vou esperar até 11h20, mano. Vou quitar. Vai quitar. Isso, pode quitar à vontade. Vai logo, dá 11h20. Ah, mas a professora sai e não fala nada. Ela não podia falar mesmo? Ah, eu vou sair, mano. Vai logo, dá 11h20. Eu tô te pedindo. Tá assim. Ah, ah. Ah. Falta 1 minuto. Em Deus, vai dar certo. Nossa, o ninja voltou. Ai, a professora voltou. Ativa o microfone, professora. Voltei, pessoal. Deu problema aqui o meu computador, tive que reiniciar, A gente Tá bom. percebeu. tá? O pessoal saiu? Não, tá todo mundo aqui. Tá, então Só só tá vamos Não, fechar todo mundo. A Karen saiu. saiu. Tá, não tem problema. O Então, vamos Guilherme finalizar também. esse exercício e aí na próxima aula a gente continua, não tem problema, tá? Senão vai demorar demais para nós. Vamos lá. No exercício C ficou abraça-o. Então vocês vão colocar o ou o a, tanto faz, tá? Não, tem que ser o ou, tá? Porque é ele. Então é abraça-o, pois ele foi bem no exame. Tá Não bom? seria abraço? Aí não seria. Não era pra ter o erro? Pode ser também, é porque aí é uma ordem, tá bom? Que tá sendo dada. Pode ser os dois casos. Pode ser abraça ou abrace-o. D. Para minha grande amiga, aqui vai um abraço do amigo que muito... Lê. Como? Lê. Estima. A estima. Ó, Muito a estima. Que estima ela, tá bom? Então é o A. Agora é E. Vou abraçar. Vou abraçar Lô. ou lá, né? Vou abraçá-la ou vou abraçá-lo. Tanto faz. Próximo. Este casaco comprei-o ontem. Muito bem. Então é o. E agora G, o papagaio. Deram. deram aí? Não? Vocês vão ter que Deram fazer uma aí. adaptação. Deram Deram no. no. É no que vai ficar. Deram no? No. Isso. Deram no. Deram no ao vizinho. Ah, Tá bom? Então, na próxima aula, a gente retoma esse assunto e aí a gente vai entrar em verbo, tá? O irmão tá fazendo lição, né? Não dá pra, não Esse dá pra assunto jogar dos tipos agora, de né? sujeito vai cair na prova, tá bom? Então, é uma coisa que vocês têm que saber bem. Então, é isso, pessoal. Por hoje é só. tchau, professora. Tenha uma boa Já, noite. professora? Tchau, até semana que vem. Até. Tchau, Pro.